A casa de Gemma, no condado inglês de Lancashire, é repleta de risadas. Calorosa e boa de papo, Gemma se senta no sofá cercada de peças coloridas de sua própria autoria, enquanto parentes entram e saem. O ambiente é bastante diferente da casa para a qual ela era levada quando criança, onde era embriagada e sexualmente abusada por um homem que era 8 anos mais velho do que ela. Não havia carpete ali, só piso, ela descreve o lugar. As lâmpadas eram frequentemente quebradas, e não tinha nada na cozinha. Era vazia. No andar de cima só havia uma cama, sem lençóis. Não era um lar. Achava que era apenas um homem mais velho me dando atenção, e acho que me sentia bem com aquilo, relata. Ele me comprava coisas, cigarro, álcool e me deu um bracelete que dizia ser importante para ele. Ele a incentivava a beber e, em seguida, partia para o sexo. Se Gemma resistisse, ele não partia para a violência, mas fazia comentários sarcásticos e ficava meio maldoso. O abusador confessou e foi sentenciado a 5 anos de prisão por ter realizado sexo com uma menor de idade e também por pornografia. À época do julgamento, Gemma obteve um A*, equivalente a um 10, em artes no Exame Nacional que avalia os estudantes britânicos. Hoje, aos 24 anos, ela acaba de concluir um mestrado na área têxtil. Foi na universidade que ela começou a se interessar por esse material e pela arte aborígene, que usa símbolos para contar histórias e para alertar pessoas. Para seu projeto de mestrado, ela decidiu usar o simbolismo para contar a própria história e advertir outros a respeito do abuso infantil. Ela descreve a arte como uma terapia. Todos os meus desenhos são claros e coloridos, porque quero que todos possam discutir o abuso sexual infantil abertamente, sem que seja um tópico a ser evitado, explica. Há muitos falsos estereótipos, diz ela, sobre o processo de abuso e as próprias vítimas. E mesmo sendo uma boa aluna e tendo vindo de um lar feliz e estável, acabou sendo vítima de um predador. Ele, o abusador, vinha fazendo aquilo comigo havia um tempo, e eu não entendia o que aquilo significava. E daí comecei a perceber, por volta dos 11 anos, talvez nas aulas de educação sexual, que era daquele jeito que se fazia um bebê. Fui à biblioteca ler a respeito do sistema reprodutivo. E fiquei meio horrorizada quando entendi que era aquela forma de engravidar. Quando minha menstruação parou, somei com o que havia lido. Sobre sua história de abuso, ela diz que se sentia absolutamente sem poder e, olhando para trás, acha que se desassociava de seu próprio corpo quando estava sendo abusada. Eu fiquei muito tempo sozinha, muito vulnerável, conta. Era basicamente uma sem-teto, vivia de sofá em sofá. Estava acostumada à violência, e continuava a me colocar em situações de risco. Às vezes me pergunto como consegui sobreviver. Sua jornada rumo à recuperação foi longa, a ponto de só ter encontrado a terapia adequada 5 anos atrás, portanto décadas após os abusos terem começado. Queria escrever a minha história desde meus 20 e poucos anos, conta. Sempre me senti em choque pelo que me aconteceu e continuo em choque, mais de 5 décadas depois. E acho que, o abuso infantil, é algo que precisa ser trazido à luz na sociedade, para que se diga, você acha que está em uma sociedade civilizada. Isto é não civilizado. Em 2006, ela começou a escrever um livro e acabou se dedicando à poesia. Alguns de seus poemas foram publicados em antologias, e ela frequenta oficinas mensais de poesias. Por que escrever? É catártico. É para colocar tudo para fora. E é libertador, principalmente por eu ter tido que suprimir tanto. E tem algo bom em colocar tudo no papel. O abuso nunca te deixa, mas seu fardo fica mais leve. Além disso, agrega, quero ser parte de um movimento, uma energia, uma organização que ajude a reduzir ou a interromper o abuso sexual infantil. E isso não vai acabar se for mantido como segredo. O monólogo Groomed, aliciado, em tradução livre, de Patrick Sanford,
conta a história de seu autor, que foi abusado sexualmente por um professor aos 9 anos de idade, nos anos 1960. Eu era obrigado a ficar atrás de uma mesa, diante de toda a sala, e ler, para os demais alunos, conta. Enquanto eu lia, ele, professor, colocava sua mão direita dentro da minha calça e brincava com meus genitais. Era uma experiência vergonhosa e terrível para uma criança de 9 anos, diz. Ele dizia que eu era muito esperto, que eu lia muito bem e que faria de mim o melhor da turma. O abuso acabou quando Patrick foi trocado por uma criança mais nova. E esse processo também foi difícil. Sabia que não era mais o aluno preferido dele. Foi devastador. Acho que, de muitas formas, foi tão catastrófico psicologicamente quanto o próprio abuso. Fez com que eu me sentisse sem valor algum. O que eu havia feito de errado? Eu me sentia horrendo e feio. Eu fiquei completamente reprimido sexualmente. Me sentia horrendo. Tinha uma terrível desmorfia corporal. Costumava levar comigo um jornal, para poder esconder meu rosto. Li a peça para meu terapeuta em uma pequena sala e ele respondeu: "Você tem que interpretá-la." Apresentei-a a 3 amigos e depois ao meu agente. As pessoas me diziam que eu precisava fazê-la, ao público. Não queria ser autoindulgente, porque é tão fácil escrever sobre a tristeza. Todos temos desafios e tristezas. Não queria que fosse algo preto e branco, o homem que me abusou como o cara mau e eu como o bonzinho inocente. Acho que é mais complexo do que isso. Fazer a peça é catártico, mas também um turbilhão. Parece ser como abrir uma ferida e limpá-la, mas em última instância ter essas conversas é um processo bastante curativo. De repente, você vê a sua experiência sendo acreditada por outras pessoas. É adorável conseguir ser ouvido. Adra. Rebecca Eglinton é a psicóloga-chefe da investigação independente sobre abuso sexual infantil em curso no Reino Unido. Ela explica como colocar a criatividade em uso pode ajudar vítimas de abuso na infância. O que é realmente importante é o uso do simbolismo, diz ela. Às vezes é muito difícil falar diretamente sobre mim e sobre as coisas que parecem avassaladoras. Mas se eu consigo contar uma história pelo meio da poesia, por exemplo, conto o que me aconteceu indiretamente. É mais fácil de se comunicar. É como a história do guerreiro mitológico grego, Perseu matando a Medusa. Ela era tão terrível que quem olhasse para ela se transformava em pedra. Perseu a matou com um escudo, olhando para seu reflexo. Se você vê Medusa como trauma, olhar diretamente para ela pode ser avassalador, porque o trauma é terrível. Mas se você olhar para ele indiretamente, fala o que até então era inominável. Eglinton ressalta, porém, que o acompanhamento psicológico em casos de abusos deve levar em conta aspectos individuais das vítimas. A recuperação e a jornada do trauma ou bem-estar, qualquer que ela seja, é totalmente individual.